Alunos da EJA, para a primeira série aí do ensino médio, nós temos hoje, uma aula especificamente preparada para vocês, com todo carinho, que a nossa EJA merece. Olha só, o tema de nossa aula de hoje é o teatro como linguagem artística. Vamos à nossa habilidade da aula de hoje? Olha só. A habilidade que nós vamos utilizar hoje é a habilidade 103, geral de linguagens, para a primeira série do ensino médio, que é analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Então, nós vamos pegar agora os nossos objetos de conhecimento, ou seja, aqueles conteúdos que a gente tem que estudar, com um pouco mais de aprofundamento, para que a gente possa conseguir atingir aquela habilidade que a gente viu ali logo à frente, tá? Então, quais são esses objetos? Olha só, o que é teatro? O teatro como linguagem artística, o surgimento do teatro no Ocidente e a evolução histórica do teatro. Então, agora a gente vai começar já com o primeiro conceito da aula de hoje, o nosso conceito de o que é teatro, Afinal de contas, o que é teatro? Tá? Então, gente, o teatro, primeiramente, para a gente entender essa linguagem tão diferenciada, o teatro ele é uma linguagem híbrida. Por que a gente fala que o teatro é híbrido? Porque ele pega de empréstimo vários elementos de outras linguagens artísticas. Numa peça teatral, por exemplo, eu vou precisar de apoio, de ajuda das artes visuais. Por quê? Eu vou ter que desenhar figurino, eu vou ter que desenhar cenário, eu vou ter que desenhar, estruturas, enfim. Eu vou ter que fazer muitas coisas utilizando as artes visuais. A pintura, a escultura e o desenho, tá? Da mesma forma, eu também vou utilizar a sonoplastia, ou seja, recursos sonoros e musicais, que eu vou ter que pegar emprestado da música, em vários momentos, para ajudar a ambientar aquela cena mais romântica, ou aquela cena mais triste, até mesmo para que o espectador consiga entender melhor a minha linha de ação dramática, o que está acontecendo ali, certo? E nós temos ainda, muitas outras, linguagens aí que emprestam de si elementos para que a gente possa fazer uma peça teatral, um espetáculo de qualidade, tá bom? Então, é por isso que a gente fala que o teatro é uma linguagem híbrida, tá? Porque ele sempre pega emprestado da música, da arte visual, da dança, elementos para colocar ali, dentro do espetáculo, certo? Então, gente, o teatro, quando ele surge, principalmente, primeiramente, ele surge com a função apenas de comunicação. Por quê? Vamos tentar voltar lá para a época dos homens pré-históricos, lá nas cavernas, Os homens pré-históricos, os primeiros hominídeos, eles ainda não dominavam nem a fala e muito menos tinham conseguido já inventar um sistema de escrita. Então, como que eles faziam para se comunicar entre si? Através da mímica. Mímica, palavra que vem do termo mimesis, que é uma palavra grega que significa imitação. Então, através dos gestos do corpo, ele costumava imitar a cena, imitar a natureza, a realidade, até para contar, como que ele tinha feito para caçar aquele mamute gigante, trazer para a aldeia, arrastar quilômetros para alimentar a aldeia inteira, Como que ele tinha feito aquilo? Então, através da mímica corporal, ele mostrava, inclusive, ali, momentos da sua luta com o bicho, para abatê-lo e finalmente carregá-lo até a aldeia. Então, através da mimese ou da imitação ou da representação dessa ação, que ele realizou ali anteriormente, tá bom? Então, a função teatral, a função primordial do teatro no começo, ela era apenas de comunicação, tá? E aí, com o passar do tempo, as primeiras sociedades primitivas ainda, elas começam a surgir. Porque nesse primeiro momento, gente, nós tínhamos pequenos clãs de homens pré-históricos vivendo ali mais ou menos juntos, enfim. Só que depois esses pequenos clãs foram se multiplicando, foram crescendo e se tornaram as primeiras civilizações pré-históricas, As primeiras civilizações antes da Antiguidade Clássica, E nessas primeiras, comunidades, nessas primeiras civilizações, essa característica do teatro, que era de comunicação, ela passa a ter um caráter religioso. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem consegue finalmente dominar a fala, a linguagem falada, e o povo fenício, os povos fenícios descobrem, criam um primeiro sistema de escrita alfabética, então o teatro, a mímica, o teatro, ele perde essa função de comunicação.
O homem já não precisava mais utilizar o teatro, a mímica, a pantomima, para poder se fazer representar. E aí, o que acontece? O homem, ele sempre tentou explicar os fenômenos da natureza. Então, tudo aquilo que ele não entendia, não tinha ainda, né, a ciência para saber explicar, para ele era algo vindo da divindade, de um Deus. Né? Um Deus que mandava o sol, a chuva, porque ele ainda não tinha elementos para explicar como que funcionava, né, o movimento das marés, a chuva, etc. Então, aí, justamente, o teatro volta a surgir para tentar explicar esses fenômenos naturais de uma maneira religiosa. Ou seja, nós temos aí representações teatrais dentro de rituais religiosos desses primeiros povos primitivos. Certo? E aí, gente, né, finalmente, né, o que é teatro já dentro, né, do teatro ocidental? Vamos agora, então, vir para a antiguidade clássica ocidental, né, no caso, a Grécia, a Roma antigas, no caso, a Grécia aí, tá? Então, vamos entender o que é teatro. Da onde vem esse termo teatro? O que significa ele? Teatron deriva da palavra teatron, que seria um termo grego que significa lugar de onde se vê. Observem aí, né, essa imagem que aparece aí no slide, ela é a imagem de um anfiteatro grego, tá? Observem que a estrutura dela parece uma arena de um estádio de futebol, não é isso? Né? Você tem uma arena descampada embaixo e várias arquibancadas, né, em um movimento circular em toda a volta, tá? Por que isso? Justamente para facilitar e ser realmente o lugar de onde se vê. Ou seja, mesmo quem estava lá na última cadeirinha, lá na última arquibancada superior, ele teria uma visão perfeita do que estava se passando no vale, né? Ou na arena ali embaixo, tá bom? Claro que hoje, né, no futebol se usa muito, né? Hoje a gente vê, né, que os estádios de futebol têm o nome de arenas hoje em dia. Por quê? Porque eles remetem justamente a esse estilo de estrutura. Porque é a forma mais fácil de você tanto ver quanto ouvir também. Porque a acústica desse tipo de lugar, pelo fato de ele ter uma forma de concha, ela tem uma acústica também privilegiada, né? A reverberação do som, ela é muito maior, tá? Então, mesmo quem está na última cadeirinha lá em cima vai conseguir ver e ouvir perfeitamente tudo que você fizer ali embaixo naquela arena, certo? Então, gente, é bem interessante, né, essa questão. Então, lembre-se, teatro deriva de teatron, que é de onde se vê, tá? Então, vamos agora andar um pouquinho pela história, né, ainda na Antiguidade Clássica, tá? Para ver essa questão da evolução da linguagem teatral, tá? A linguagem teatral, para os gregos, ela tinha uma função de entretenimento. Mas ainda mais do que isso, né? Para os povos gregos, essa função, né, o entretenimento, ela tinha uma função diferente. A ideia dos gregos, ao promoverem, né, o movimento de catarse, né, através das peças teatrais, era justamente para ajudar o cidadão grego a purgar todos os seus sentimentos mais primitivos, suas emoções, né, aquela coisa do ciúme, da inveja, da raiva. Então, quando ele se identificava a tal ponto com o personagem, a ponto de chorar com o sofrimento lá do herói trágico grego, a ponto de ficar com raiva do vilão, ele estava num processo de catarse, onde ele colocava para fora todas essas emoções, né, primitivas e ruins, né, e saía dali mais purificado. Então, para os gregos, o teatro tinha também essa função. Essa função meio que como se fosse uma espécie de cura, né? Aí, uma espécie de terapia, uma espécie de terapia mental para quem estava assistindo, tá bom? E aí, gente, nós vemos nessa representação aí, ó, nós vemos dois personagens, né, muito importantes aí na Pérsia, tá? Pérsia e na Turquia, na verdade é na Turquia, tá? O Teatro de Sombras de Caragoz. Então, gente, além da peça teatral, né, normal, você vê em vários outros povos, como os povos persas e os povos turcos, o surgimento de outras formas de teatro, como o teatro de títeres, ou de bonecos, tá? No caso, o Teatro de Sombras de Caragoz, aí nós temos dois personagens, né? Esse teatro tradicional da Turquia, ele é um teatro de sombras, ou seja, nós temos esses personagens. Observem, né, que na imagem, vocês veem que eles têm vários furinhos, né? Tem partes vazadas neles. Para quê? Para que conforme, né, a luz incidisse sobre essas figuras geralmente feitas em folhas finas de madeira, né, revestidas, tá? Conforme você ia fazendo o movimento, a luz penetrava, né, por esses orifícios, né, dos bonecos aí, e você via eles em movimento na tela branca, né, que era simplesmente só o branco que se colocava na praça, tá bom?
E, justamente, né, esse teatro de sombras foi tão importante que foi daí que o pessoal teve a ideia, né, os irmãos Lumière já, né, no século aí XIX, de criar aí o primeiro cinematógrafo, né, lá no comecinho do século XX, né, do século passado. Né, por volta de 1908, 1909, eles tiveram a primeira ideia de cinema. Por quê? Eles lembraram desse tipo de teatro, que é o teatro de sombras, que, né, ele até hoje é tradicionalíssimo, tanto na Turquia como em outras partes do mundo, tá bom? Olha só, então, voltando para o nosso teatro na Antiguidade Clássica Ocidental, né, nós já falamos aí do processo de catarse dos gregos, então, nós vamos falar aí que nós tínhamos três, né, grandes e principais estilos de teatro dentro, né, da Grécia, e esse teatro grego foi que deu origem ao nosso teatro ocidental, tá? Então, vamos lá, nós tínhamos a comédia, a tragédia e a tragicomédia. A tragicomédia, geralmente, ela pegava, né, elementos aí, né, tanto da tragédia quanto da comédia, né, só que ela era vista como um estilo teatral inferior. O principal estilo para os gregos era justamente a tragédia, porque ele tinha a função de incentivar a catarse, tá? E claro, a comédia também, né? Porque afinal de contas os gregos tinham um bom senso de humor e eles gostavam de se ver, inclusive ridicularizados pelos tipos, né, populares aí das comédias, tá bom? Olha só. Então, gente, né? Agora a gente vai passar aí para o teatro na Idade Média, que a função do teatro na Idade Média ela vai mudar de novo, né? Como ela era entretenimento lá, né, na Antiguidade Clássica, agora, na Idade Média, ela vai mudar essa função. Ela vai voltar a exercer uma função religiosa e uma função até de catequese. Por quê? Vamos voltar lá para a Idade Média, então. Tá? Na Idade Média, nós tínhamos, né, vários reinos, tá? Só que, naquela época, gente, os reis, eles eram, em sua grande maioria, católicos, tá? Na verdade, a Igreja Católica dominava o mundo, era uma espécie de poder paralelo, tá certo? Os reis temiam o clero. O clero era a maior potência no mundo, né? No mundo ocidental, pelo menos, era o clero. O clero mandava, inclusive, dos reis. Tinha muito rei que tinha medo, né, dos bispos e de ser acusado de heresia e, de repente, perder a coroa porque o bispo ordenou. Então, era um negócio meio tenso. Esse período da Idade Média, chamado Idade das Trevas, foi justamente dessa forma. Por quê? Você via toda a concentração de riqueza e de conhecimento nas mãos de poucos poderosos, na verdade, do alto clero. E você tinha, né, a população, 90% da população analfabeta e, né, passando fome, enfim, aquela coisa do sistema de suzerania e vassalagem, onde ele podia pegar a mínima parte do que ele produzia para si e tinha que dar o restante todo para a coroa, enfim, né, toda aquela história que a gente já conhece desse sistema aí feudal, tá? E aí, gente, os padres católicos começaram a ver uma forma diferente de angariar os fiéis e de fazer as pessoas temerem o inferno e temerem o seu poder. E como é que eles iam fazer isso, se as pessoas eram analfabetas? Elas não conseguiam entender o latim da missa. Como é que a gente ia fazer, então, para fazer com que elas entendessem isso? Né? E passassem a ter medo, se deixassem dominar? Através do teatro. Então, aí, as missas, né, passaram a apresentar, sempre no finalzinho da missa aparecia lá um mistério, um alto, né? Por quê? Eram representações que mostravam passagens bíblicas, né? E onde as pessoas, então, elas eram ensinadas a saber as histórias da Bíblia e também a ter essa crença, essa fé cega na religião, né? Em contraponto aí, né, à ciência da época, né? Então, vários cientistas e pesquisadores da época, justamente por não concordarem com esse sistema de, né, manter o povo na mais profunda ignorância e somente eles terem o domínio, né, do conhecimento, então muitos grandes aí, pesquisadores, grandes cientistas, Galileu Galilei, Copérnico, vários outros foram condenados à morte, né? Enfim, de maneiras assim bem trágicas, justamente porque eles eram cientistas e eles colocavam a fé na ciência e não na religião cega, como era pregado até então, tá certo? Então, os autos, as moralidades, os mistérios, os milagres, né? Eles apareciam aí para ajudar a Igreja Católica nesse processo de catequização das pessoas, certo? Mas, ao mesmo tempo, gente, né, existia também um teatro profano nessa época, que era justamente o pessoal simples, o camponês, e aquelas pessoas que ainda não tinham, né, aceitado aí se tornarem católicos. Eles ainda eram pagãos, ainda praticavam escondido, né, a religião aí, né, as suas crenças ancestrais.
né? Nesse caso, a gente tinha muitos povos, os povos celtas, por exemplo, né? Os celtas, os vikings, né? Povos chamados bárbaros, eles já tinham seus deuses, né? Já tinham a sua forma de cultuar a Deus, né? E, justamente, né? Esse povo, eles não gostavam muito desse negócio de misturar teatro com religiosidade, essas coisas não. Então, o que que acontece? Esses grupos de saltimbancos, eles começam a andar de cidade em cidade. E eles criam outros, né, outros tipos, né, de representação teatral, que foram as farsas, as sotis, os momos e os entremeses, tá? Então, esse tipo de teatro era o teatro profano, ou seja, eles eram teatro satírico, né? As peças eram todas satíricas, eles mostravam todos os defeitos e os vícios humanos através de personagens bem caricatos, tá? Então, era totalmente profano, não tinha nada a ver com o sacro, né? Inclusive, eram peças, né, muito divertidas, tá certo? Então, né, a partir aí, então, surge, né, a partir de algumas reformas que foram tendo, né, olha só, a gente vai falar um pouquinho agora da Contra-Reforma, né, da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, porque aí justamente esses movimentos, né, de reforma e contra-reforma, depois eles fazem com que a Igreja Católica comece a enfraquecer o seu poder. E aí chega o Iluminismo finalmente, a Idade Média acaba, né? E a Igreja Católica ela passa a ter apenas a função religiosa que ela deveria ter tido sempre, a função da religião, sem misturar-se com a função, né, dupla de chefe de Estado junto, tá? Então, gente, a partir da Reforma Protestante, né, de João Calvino e Martinho Lutero, né? Então, esse poder tão forte da Igreja, ele começa a diminuir, né, aos pouquinhos, tá bom? E aí, gente, o que acontece, né? Os padres católicos começam a ver que eles estão perdendo muitos e muitos adeptos para as novas religiões protestantes, inclusive para o luteranismo, né? Né, os protestantes, enfim, eles começam a ver que eles estão perdendo espaço, perdendo adeptos, né? Os ortodoxos também estão crescendo bastante nesse meio tempo, e o clero começa a ver isso como enfraquecimento do seu poder, tanto, né, desse convencimento da população, como do seu poderio econômico. Então, eles criam a Contra-Reforma nesse momento, né? E aí, nessa Contra-Reforma, vários dogmas religiosos católicos, né, e inovações na doutrina, elas são colocadas em prática, justamente para impedir o avanço, né, a deserção dos seus fiéis e o avanço dessas outras doutrinas que estão surgindo em volta, tá? E aí, gente, né, o que acontece, né? Algumas medidas bem controversas, né, acabam, né, sendo tomadas, né? Primeiro, eles mandam a Companhia de Jesus, né, os padres jesuítas, a disseminarem a fé pelo mundo, né? Tanto que eles chegam aqui no Brasil, um pouquinho depois aí, né, que Cabral chega nas caravelas, já chegam os jesuítas quase juntos aí, para começar todo um trabalho de catequização dos povos ameríndios que já estavam aqui, tá? E aí, gente, no final, né, lá entre os séculos 17 e 19, né? Desculpa, entre os séculos 16 e 19, né, começam a ter aí os chamados tribunais da Santa Inquisição, onde todo mundo que não era católico era perseguido e, de repente, né, dependendo do crime de heresia que fosse, né, acusado, ele poderia acabar numa fogueira, queimado em praça pública. Era bem, né, ou seja, era uma coisa assim bem, como a gente pode dizer, era bem democrático, né? Ou você faz o que eu quero, ou a gente te mata. Era mais ou menos isso, né? Então, justamente depois de todas essas reformas e dessas medidas tão controversas da Igreja, aí o poder da Igreja cai mais ainda, né? E aí a gente vê, né, o Renascimento chega, né, com as ideias iluministas em voga, enfim, né? Já tinha tido aí, né, já estava começando, né, os primeiros rumores aí de uma revolução, né, de uma mudança, de uma queda da monarquia, o povo já estava cansado de ser explorado, e aí, no Renascimento, né, que é esse período logo após o término da Idade Média, nós vemos surgir aí um dos principais, né, estilos teatrais da época, né, que até hoje é muito celebrado no mundo, e ele é estilo tradicional, que é a comédia dell'arte italiana, né? Então, a comédia dell'arte italiana, ela surge de uma maneira, assim, bem, né, característica, tá? Nós temos vários tipos fixos, né? Os personagens são sempre os mesmos, no caso, né? E eles são representados por máscaras. Cada máscara dessa, ela representa um pouco da personalidade de cada personagem daquele. Então, ela tem traços da personalidade nas máscaras. E ainda eles têm, né, cada um figurino específico também.
E esses personagens todos, gente, eles têm como função ridicularizar os tipos da sociedade. Então você tem a figura sempre dos patrões, os poderosos ou os doutores, que são sempre, né, vilipendiados, extorquidos, enganados pelos seus criados, que seria a turma do Zani, né? Então, você tem esses tipos, né, totalmente ridículos e caricatos, que convivem entre si em meio de várias peripécias, né? E sempre, a história sempre acaba dessa forma. O patrão poderoso, ele sempre acaba se dando mal no final, porque ele é avarento, porque ele é vaidoso, né? Ele sempre tem algum defeito muito grave. E os seus funcionários, ou os anos, seus criados, eles acabam também se dando mal, porque eles fazem toda e qualquer coisa em troca de alguma vantagem. Seja financeira, seja, né, um favor, né? Tá? Então, eles estão sempre gravitando nesse universo. E no meio dessa confusão toda, sempre tem o casal de namorates, né? Os enamorados que dão uma aura mais romântica, né, a toda essa ação teatral acontecendo em volta deles, tá bom? Mas os diálogos são muito interessantes, né? São sempre diálogos improvisados e, com o passar do tempo, né, alguns látice, que são aqueles diálogos que a gente diz que são diálogos de apresentação de cada personagem, onde ele mostra um pouquinho de quem ele é. Esses látices ainda chegaram, a grande maioria, intactos até os dias de hoje. Tá bom? Olha só. E aí, né, nesse processo de evolução do teatro, a gente chega aí no teatro, né, entre os séculos 17 e 19. Tá? Então, aí a gente vê o Molière, que faz a renovação da comédia lá na França, tá? E ele faz críticas bem mordazes, bem ácidas, né, à corte aí do período, que é justamente, né, já está se pronunciando aí que logo em seguida vai ter a Revolução Francesa e todo mundo vai morrer na guilhotina, né? Foi mais ou menos nessa mesma época, né? Então, um pouquinho antes da Revolução Francesa, Molière já começa, né, com as suas peças, a mostrar esses vícios da corte francesa, né, os seus grandes excessos, né? A nossa rainha lá, né, Maria Antonieta, o povo tem fome, então dê para ele brioche, coisas do tipo, né? Então, o povo começa a ficar muito irritado com essa questão, tá? E aí, né, a Revolução Francesa acontece e já no século XVIII, né, nós temos aí um outro tipo de teatro, né? No século XVII, ainda justamente por essa questão dessa instabilidade política tão grande, né, em todo o mundo ocidental europeu, né, você tinha muitas comédias e muitas comédias satíricas. Já a partir do século XVIII, entra o romantismo em cena, e aí, né, volta-se justamente aquela ambientação da antiguidade clássica. Aí voltam de novo as figuras das alegorias, os cavaleiros, os príncipes, o rei, a princesa. Então, esse tipo, né, de narrativa, ela volta a fazer parte do teatro. Tá? Uma força muito grande, né, que é aquela coisa bem romântica, né? A figura idealizada do cavaleiro, da princesa, da heroína, ideal, né? A idealização de pessoas, né, ou de figuras, né? E aí, a partir do século XIX, né, já chegando bem perto aqui dos nossos dias, a gente tem aí as técnicas e a estrutura do moderno teatro, né, que alia as obras aí às modas e aos costumes da sociedade contemporânea. Então, as peças, né, do teatro moderno vão falar basicamente do dia a dia das pessoas, né, nosso cotidiano, tá bom? Tá? Então, gente, agora vamos chegar para o momento de revisão, né, da nossa aula e um desafiozinho, tá bom? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre as origens do teatro ocidental. Aí vocês podem utilizar a internet, livro, que vocês tiverem à mão, tá? Aí vocês vão registrar essa produção de vocês no caderno, né? Ou vocês podem fazer um pequeno portfólio, né? Fazer recortes, né, dos textos que vocês pegaram, imprimir, fazer uns desenhos, esboços e tal. E esse pequeno portfólio você pode apresentar ao seu professor e aos seus colegas na turma, tá bom? E, né, a parte 2 desse desafio é a pesquisa de um texto teatral no estilo que vocês quiserem. Pode ser comédia, farsa, drama, alto, enfim, né? Use a internet para encontrar esse texto, né, esse trechinho. E aí, depois que você escolher essa peça favorita, esse trechinho dessa peça, você vai selecionar um trechinho e você vai interpretar aí na sua casa, né, com a ajuda dos seus familiares, tal, de alguém. E, se possível, você vai filmar com a câmera do seu celular. E aí você vai compartilhar essa produção, né, esse momento, né, e você vai registrar também de forma escrita as impressões. Como é que foi para você representar esse trechinho de uma peça teatral conhecida, tá? E aí você acabou de realizar uma leitura dramática quando você fizer aí, né, essa representação teatral improvisada aí, né, do seu jeitinho, colocando aí a sua característica pessoal, tá bom? Olha, gente, para vocês, então,
né? Vamos fazer a revisãozinha rápida do que a gente viu nessa aula. A gente aprendeu um pouco sobre o que é teatro, a evolução da linguagem teatral, o teatro na antiguidade clássica ocidental, na Idade Média, no Renascimento e entre os séculos 17 e 19. Gente, muito obrigada a vocês, né? Retomando a habilidade de hoje, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Obrigada a todos vocês, né, por estarem conosco aqui assistindo essa aula e a gente se vê até a nossa próxima aula. Vai aparecer agora o QR Code na tela para que vocês possam falar um pouquinho sobre o que vocês acharam desta aula, ok? Aparece também um linkzinho, tá bom? Tchau para vocês, muito obrigada e a gente se vê. Bye, bye.